Fique aqui do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Gente, eu tenho muitas teorias sobre Severance, principalmente sobre a segunda temporada, mas se você não assistiu a série da Apple TV Plus, eu assisto. Essa se tornou a minha série favorita de todas as séries que eu já assisti. Ela estreou em 2022, demorou muito tempo para essa segunda temporada chegar, ela estreou semana passada, né, com o primeiro episódio. Felizmente vão ter episódios lançados semanalmente até março, o que eu acho muito legal, porque eu já tinha comentado com várias pessoas que eu conheço no meu círculo, que eu acho meio chato quando lança tudo de uma vez, porque se você lança uma série boa dessas tudo de uma vez, tem duas coisas que acontecem. Não dá pra absorver toda a mensagem porque os episódios são super densos e tem muitos detalhes. E 2, fica muito chato, porque se você assiste tudo numa tacada só, todo mundo comenta sobre a série em um dia só, ou 2, ou uma semana, e aí o que fica o resto do mês? Ou nos próximos anos, quando forem lançar a próxima temporada? Tem muitas teorias, gente, sobre essa segunda temporada de Severance e sobre a primeira, a gente vai traçar paralelos aqui. Mas se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Eu acho que o hiato foi longo demais, mas ao mesmo tempo eu tava falando com uns amigos que eu gosto desse formato de séries que lançam episódios semanalmente. Por quê? Porque se você lança uma série inteira, que nem as séries da Netflix, você lança inteira, a pessoa assiste tudo de uma vez, durante uma semana fica rolando uma discussão. Depois ninguém fala mais sobre o assunto. Era muito o que acontecia com Stranger Things, por exemplo. Diferente das séries que tem episódios semanais lançados. Inclusive os episódios começaram agora em janeiro e vão terminar só em março. Isso dá bastante tempo aí, quase 2 meses até, ou até mais, né? 2 meses e meio talvez, 2 meses e meio, para as pessoas poderem discutir sobre a série, fazer teorias. E eu acho que é isso que mantém as séries vivas. Como pode o formato antigo, as séries antigas que nem Supernatural, uma temporada tinha 25, 22 episódios, cheio de filler, as pessoas gravavam a segunda temporada no próprio ano em que a temporada tinha sido lançada, tinha 1, 2, até 3 temporadas lançadas juntas, né? Se tinha um intervalo, às vezes era no máximo de 1 ano de uma temporada para outra, mas nunca foi desse jeito. Eu acho que o streaming quebrou um pouco o formato de séries que a gente conhece, então eu gosto muito quando tem séries assim, densas como Severance, que vem com um episódio por semana. Primeiro que Severance tem esses 2 problemas. Primeiro, os episódios são muito densos, tem muita coisa. Se você fizesse binge watching de tudo e assistisse a maratona de uma vez só, você não ia conseguir absorver tudo. Segundo, se você absorve a mensagem rápido, mas você conversa tudo em uma semana, esgotou o assunto. Tem muita gente que vai jogar as teorias por aí, mas eu não acredito que o formato de maratona e binge watching incentive as pessoas a continuarem criando conversas sobre a série. E esse é um problema, porque ninguém conhecia Severance. Todo mundo que eu conheço, eu falava, você conhece Severance? A pessoa falava, nunca ouvi falar. Aí eu falava, Ruptura? Ai não sei, porque não é feito um marketing grande pro Apple TV Plus aqui no Brasil. E isso é um problema, porque é uma série boa que muita gente ia gostar. Quem gosta de séries de escritório que nem The Office, quem gosta de séries que nem Black Mirror, as pessoas iam gostar, mas se elas não têm acesso, elas não sabem que existe, fica meio impossível. Então eu gostei muito que esse ano teve, né, o stand do Severance na CCXP, já falei dele pra vocês aqui no vídeo da CCXP. Gostei que o elenco veio, ó. Também ganhei a minha credencial de funcionária da Lumon, olha que legal. Então eu tenho propriedades aqui pra falar como funcionário da Lumon, né? Brincadeiras à parte, mas realmente eu achei bem legal que eles fizeram isso. E o stand estava tão lotado, muita gente assinou o streaming para poder assistir essa nova temporada agora, para assistir a primeira da primeira vez. Na fila mesmo da ativação eu conheci várias pessoas, algumas não conheciam a série, e eu pude explicar e elas falaram, nossa, eu quero muito assistir, porque a série é muito legal, ela só precisa ser conhecida. E felizmente a Apple colocou a mão no bolso, fez um baita marketing de trazer o elenco, trazer stand enorme com brindes super legais, ecobag, caneta, pin da Lumon, sabe? Moleskine, sei lá, bloquinho de nota, sabe? Eu achei que valeu muito a pena e é uma série que ela precisa ser assistida e eu tô muito feliz que eu vou poder trazer aqui pra vocês toda semana uma ideia nova sobre os episódios. Por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou abrir um novo quadro aqui, que são os comentários semanais sobre as séries que eu tô acompanhando.
A partir de agora eu vou trazer um pouquinho mais sobre séries aqui pra vocês. Eu cheguei a fazer isso de séries com Lovecraft Country lá atrás, fiz um pouquinho de Them também do Prime Video e agora eu vou trazer sobre Severance porque é uma série que eu acho que vale a pena ser destrinchada. Então, tipo, essa semana eu vou falar do episódio da semana passada, mas acho que nesse final de semana, sei lá, sábado e domingo, ou talvez na segunda-feira, eu poste as minhas teorias sobre o episódio que vai ao ar nessa sexta. A gente ainda tá quinta, então amanhã tem episódio novo. Talvez eu até poste um vídeo amanhã sobre teorias, depende da hora que eu for assistir o episódio de Severance. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, a gente já viu muita coisa sem respostas. Por exemplo, o que aconteceu com os Innis depois que eles invadiram o lugar dos Auris? O que aconteceu? Será que eles realmente estão sendo tratados como revolucionários pela Lumon? Tipo, será que aquela realmente é a Eliar? Ou será que é a Ellen? Eu tenho as minhas dúvidas, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. E ainda assim, quem é essa criança, essa senhorita Huang? Por que tem uma criança trabalhando na Lumon? Uma criança que trabalha em escritório, onde já se viu isso? Quem é ela, o que é ela exatamente e por que ela tá lá? Tem várias teorias também sobre o Arvin, sobre o Sr. Milchick, né, ou Milkshake, como o Dylan falou. Fiquei muito feliz, aliás, de ver que o Dylan tá vivo. Eu realmente achei que o Milchick tinha dado cabo dele, mas não, ele cortou simplesmente só um cinto. O que foi muito bom, porque eu falei, não, meu Deus, vai matar o Dylan. Ainda bem que não aconteceu isso, mas eu tenho muitas perguntas e muita coisa sem resposta ainda. Eu acho assim, já começo falando a minha crítica da segunda temporada. O primeiro episódio começou tão incrível quanto a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada ela tem essa questão que os primeiros episódios são bem lentos. Se você não ficar investido, você vai achar chato no começo. Mas eu acho que a segunda temporada acertou porque logo no começo já começa, literalmente, com aquela guinada, você fala, meu Deus do céu, porque o final da primeira temporada, ele é um cliffhanger que faz você, tipo, querer roer todas as unhas. E essa sequência, ela dá algumas respostas, mas não todas, e faz a gente pensar muito. Mas assim, eu confio muito no trabalho de direção do Ben Stiller. Tem muita gente que fala, nossa, Ben Stiller que dirige a série? Sim, mas pra quem já assistiu projetos dele como Walter Mitty, né, A Vida Secreta de Walter Mitty, que aliás é um dos meus filmes favoritos, sabe que o cara é um diretor de mão cheia, ele entrega tudo, e quem diria que um cara que fez comédia a vida inteira ia ter uma mão tão boa pra sci-fi e pra suspense. Assistiu a nova temporada ainda? Para aqui no vídeo e volta depois. Eu já falei vários spoilers, mas agora a gente vai entrar a fundo na análise dos spoilers pra gente tentar ver algumas teorias. Se você não assistiu, volta aqui depois. Se você assistiu, fica aqui comigo. Spoilers em 3, 2, 1. Eu queria entender, por exemplo, por que a água é tão importante pra Lumon. A gente ganhou lá na CCXP esse pin de metal também da Lumon, que é um planetinha, né? A gente sabe que tem Lumons no mundo inteiro, a gente viu isso num vídeo explicativo da segunda temporada. Mas eles, os Innis, eles têm um pin de metal que tem um símbolo de água. Por que a água é o símbolo deles? A gente tem um momento daquele teatrinho, né, de stop motion que eu achei muito legal, onde o prédio da Lumon, que aliás é dublado pelo Keanu Reeves, ninguém mais, ninguém menos que ele, né? O prédio ele tá falando da importância desse espelho d'água, desse lago na frente da Lumon. Qual que é a importância disso? E por que o símbolo da Lumon é uma gota de água? Eu fiquei pensando, será que a Lumon na verdade quer controlar recursos naturais? Especificamente água? E por quê? Essa é uma das minhas teorias, mas eu acho que esse não é o único trabalho da Lumon. A minha segunda teoria é de que aquela não é a Eliar, eu acho que é a Helena, hein? Helena Egan. Mas por quê? Simples, é mais simples do que parece. Primeiro, ela demora para ligar o computador, ela não consegue ligar de jeito nenhum. Por que a Eliar não conseguiria ligar o computador de um lugar que ela já está trabalhando teoricamente faz meses? A gente sabe que ela é a mais novata do time, né, do Macro Data Refinement, mas ainda assim, ela sabe ligar o computador, ela sabe ver os números esquisitos. Então por que ela ia demorar tanto tempo para conseguir acertar o jeito de ligar o computador? Poderia muito bem ser a Helena, que nunca esteve realmente no server floor como ela mesmo, como o Auri. Será que ela está trabalhando infiltrada? A minha segunda teoria de que ela está infiltrada é quando o Arvin pega ela na mentira. Porque ela fala, um jardineiro noturno. Poderia ser a Eliar mentindo porque ela não quer que as pessoas lá saibam que ela é literalmente a dona, né? A filha do dono da Lumon e dona também da Lumon. Talvez ela não queira que eles saibam.
Porém, muito esquisito, eu acho que é a Helena não querendo que eles descubram a verdade. Aí o Arvin, ele desconfia, ele fala jardineiro noturno, porque ele é o único dali dos Innis que sabe que isso é mentira. Porque a gente viu que ele foi o único Inni que realmente saiu do lugar. Ele saiu. E quando a gente viu ele saindo, eu não lembro se estava chovendo ou nevando, mas eu acho que estava nevando. E assim, se estava nevando, por que alguém ia precisar de um jardineiro? Não se contrata jardineiro quando está nevando, ainda mais à noite. Então isso literalmente foi uma mentira deslavada, e é por conta disso que eu acho que ela é a Helena. E a parte final da teoria da Helena pra mim é que a L.R. nunca ia falar daquele jeito sobre a Gemma pro Mark. Claro que eu entendo se ela tivesse um pouquinho de ciúmes, tipo, por que você vai atrás da sua ex-esposa? Mas o jeito que ela falou da Gemma, como se a Gemma fosse só um objeto, um número, a L.R. nunca ia falar desse jeito. Eu realmente acho que a Helena, por mais clichê e fácil que eu acho que seja esse recurso, eu acho que é a Helena, mas o que ela tá fazendo lá? Aí a gente tem o mistério da senhorita Huang, ela é uma criança. Aí o cara pergunta pra ela, por que você é uma criança? Ela fala, porque foi como eu nasci. Eu tenho duas teorias sobre a senhorita Huang. Ela é um clone da Gemma. 2, na verdade ela é filha da Gemma com o Mark. Eu tenho essas duas teorias. E falando em clones, isso vai ligar pra uma teoria que eu tenho da primeira temporada. Eu acho que tem a ver com clones, mas tem algo além disso em Severance. Porque a gente viu na primeira temporada que tem umas ovelhinhas que estão sendo cuidadas. E tem um cara que fala, elas não estão prontas. Toda vez que eu vejo ovelhas na mídia, principalmente em sci-fi, eu lembro que o primeiro animal a ser clonado foi a ovelha Dolly. Então sim, eu acho que tem a ver com clonagem. Mas por que a Lumon quer clonar as pessoas ou coisas? Com que fundo eles querem fazer isso? E o que me leva de volta a L.R. ou Helena. Por quê? Enquanto ela tá lá trabalhando no projeto de achar números estranhos, tem um lugar chamado Santa Mira ali, tem uma partinha escrita Santa Mira. Vocês sabem o que é Santa Mira? Para quem gosta de terror clássico, Santa Mira é uma cidade fictícia que existe apenas em um filme, Invasores de Corpos. É um filme sci-fi bem clássico, recomendo demais, onde as pessoas, assim, elas têm esses seres de outro mundo que vêm pra Terra e invadem o corpo deles a fim de tomar conta da vida deles. Mas então por que a gente tá vendo a L.R. ou Helena trabalhando nesse documento que faz uma referência direta ao Invasores de Corpos? Com que fundo a Lumon gostaria de invadir o corpo das pessoas e colocar elas pra fora? Por quê? Aí a gente tem 3 teorias aí, clonagem e invasores de corpo. Mas qual é o interesse deles em invadir o corpo de pessoas que existem? A não ser que essas pessoas que existem sejam importantes. A filha do criador do Lumon, um professor de história, um artista, que também é filho de um veterano de guerra. Qual é o interesse nessas pessoas específicas? E a gente volta a falar também, tipo, qual que é a função da Lumon? Eu tava conversando com meu amigo Kurama, que inclusive aqui tá sempre no canal comentando, obrigado por assistir meus vídeos. Ele é um amigaço e a gente tem sempre teorias. E ele até comentou comigo, mas eles estão trabalhando no que exatamente? Porque a Lumon não parece forçar eles a trabalhar. Ela quer que eles estejam ali no prédio naquela hora. Mas por quê? Isso realmente me fez pensar. Eles podem trabalhar, eles não vão ser punidos se eles não encontrarem os números assustadores. Mas eles têm que continuar e se eles conseguem, eles ganham o Waffle Party. Então, tipo, por que eles querem que as pessoas estejam ali naqueles horários específicos? Qual é a intenção? Invasores de corpo, clonagem de humanos? Por quê? Isso tudo é o que não tá fazendo sentido na minha cabeça. É uma teoria bem, eu sei, aleatória, mas eu acho que tem a ver sim. Acho que a clonagem e tomadores de corpo tem a mesma função aqui dentro do grande plano da Lumon. Outra coisa que me deixou com a cabeça bem cafifada. Outra coisa que ficou bastante na minha cabeça é o jornal, né? O Milt dá o jornal pra eles falando que agora eles são figuras revolucionárias da Lumon. Mas a gente vê que aquilo é uma foto photoshopada. É literalmente uma foto photoshopada, a mesma foto que eles tiraram ali na sala. Até mesmo porque, pra quem conhece a história, esse jornal aqui é uma cópia daquele encadernado da parada do presidente Eisenhower, dos Estados Unidos. E, aliás, procurem depois sobre ele. Então, tipo, por que a Lumon quer fingir que eles são revolucionários, então?
Eu fiquei pensando bastante nisso, porque a gente sabe que é uma fanfic. Fora que o jornal tinha várias partes pretas pintadas. O que eles não querem que os zines saibam? Será que eles realmente são eles? O que será que aconteceu? Será que eles realmente não sofreram consequências de terem invadido, né, o lugar dos Auris? O que eu acho muito bizarro, né, de Ruptura é como eles falam e fazem absurdos como se fossem as coisas mais normais do mundo. Pra mim, a coisa mais absurda de Severance foi na primeira temporada a implicação de que teve uma Ine que ficou grávida lá dentro e a Auri dela não sabia. Gente, se toda a ideia de sexualidade dos Ines é, tipo, sintetizada na Waffle Party, que eles nem fazem nada assim, eles veem pessoas fazendo uma dança sexy, mas eles são praticamente crianças, eles não têm noção de sexo assim lá, a gente não vê isso, a gente vê que eles são quase como crianças. A implicação de que uma Ine ficou grávida sem saber lá, subiu os pelos todos do braço, gente, imagina isso. Assustador. Outra coisa que foi feita pra ser mostrada como se fosse simples, uma diversão que eu achei absurda, foi aquela brincadeira deles de morderem maçã na água, né, que eles mostram naquela animação que eu achei incrível de massinha, eu adoro stop motion. Como sempre a bateria acabou, mas vamos lá pro celular mesmo, gente, só pra não perder o fio da meada. Então, assim, e a série ela fala uns absurdos tão grandes, como se fossem as coisas mais normais do mundo. Os caras enfiando a cara pra comer a maçã ali é literalmente waterboarding, que é uma tortura onde você coloca a cabeça de uma pessoa na água pra ela falar o que você quer que ela fale. E é pintado como bonitinho. Não muito diferente do que as corporações aqui fazem com a gente no mundo real, né, galera? Inventam, tipo, coisas que seriam supostos benefícios, mas na verdade só estão tirando nossos direitos trabalhistas. Isso é muito importante da gente pensar. E agora outro mistério enorme. Quem é a senhorita Cobell? Porque assim, eu não acho que ela queria ter um triângulo amoroso, sei lá, o quádruplo amoroso com o Mark. Eu duvido que seja isso. Ela tem aquele material de hospital que ela guarda em casa, né, no altar da Lumon. Ou ela é muito viciada na Lumon, ou ela estava tentando derrubar a Lumon por conta própria e os Ines atrapalharam. Eu não sei, eu acho que se ela realmente quisesse aquilo que o Milchick falou, ela já teria feito isso como Senhora Selvig, sendo vizinha do Mark por muitos anos. Por que ela não faz isso? O que ela quer? Ela é do bem? Ela é do mal? Ela é... Tipo, o que ela tá tentando fazer? Esse é um dos meus maiores, assim, mistérios na minha cabeça que eu quero ver realmente ser desenvolvido. E o próprio Milchick, ele não foi um dos pacientes da Ruptura. Então, tipo, o que ele quer? A gente sabe que ele é egocêntrico, que ele quer ser o chefão, mas tem que ter alguma coisa além. Eu gosto muito do trabalho do Trammell Timon, aliás, maravilhoso o Trammell. Como pode ser um cara tão bom? Ele entrega tudo e eu acho que as pessoas deviam falar mais disso, porque ele é tão bom quanto todo mundo do elenco, ele faz a série acontecer. Eu, inclusive, queria muito que ele fosse indicado ao Emmy por esse papel, porque ele tá muito bem. Enfim, tipo, mas eu realmente tenho muita dúvida da senhora Cobell. O que vocês acham que ela é? Quem ela é e por que ela tá fazendo o que ela faz? Pra fechar essa parte de teorias, no final do primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê o Mark trabalhando num documento chamado Cold Harbor. Cold Harbor foi realmente um conflito que existiu na América. E isso tá ligado com o trabalho do Mark. Lembrem-se, ele é professor de história na vida real. Então será que na verdade a Lumon não tá pegando pessoas para elas realmente fazerem trabalhos dos conhecimentos delas? Porque pensem, o Mark é um professor de história, ele saberia o que é Cold Harbor, né? A gente tem o Arvin, que é um artista. Inclusive o Arvin é esquisito porque pra mim, como ele é artista, o trabalho ideal pra ele seria na Optics in Design. Tipo, ele literalmente é um pintor, então pra mim faz sentido ele ficar em quadros. Por que ele não fica? A gente sabe que o Arvin é um dos mais velhos da Lumon, ele já passou por várias áreas. Será que ele já não foi da Optics in Design? E será que não resetaram o chip dele pra ele esquecer o que ele viu ou o que ele trabalha? Muitas teorias, gente, muitas teorias. Mas enfim, coloquem aqui nos comentários se vocês concordam com as minhas teorias. Coloquem as teorias de vocês também. E a gente se vê então na próxima semana ou nessa semana ainda pra gente falar das teorias do segundo episódio de Severance. A gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!